Segurem-se, porque a informação é quente, surpreendente e pode trazer uma reviravolta daquelas que ninguém espera. Um nome conhecido de peso está atravessando uma fase turbulenta na Europa e, diante dessa situação, grandes times do Brasil começam a se mexer nos bastidores. A disputa promete ser intensa, os próximos meses podem reservar surpresas inimagináveis, e um dos gigantes nacionais já está se posicionando de forma estratégica. Quem acompanha o futebol sabe que o mercado não perdoa fraquezas, e é exatamente aí que mora a chance de um movimento histórico. Fiquem comigo até o fim, porque cada detalhe dessa história pode mudar completamente a perspectiva de um futuro reforço que, caso desembarque no Brasil, terá o poder de incendiar o cenário. Se inscreva no canal, ative as notificações e já deixe a sua opinião nos comentários, porque o que vou revelar agora pode mexer com os rumos do futebol brasileiro e impactar diretamente os bastidores de um dos maiores clubes do país. O nome em questão é John Arias, ex-fluminense e atual jogador do Wolverhampton, da Inglaterra. O colombiano, que brilhou nos gramados brasileiros e conquistou títulos importantes, vive um momento delicado no futebol europeu. Sob o comando do técnico Vitor Pereira, Arias tem recebido poucos minutos em campo, o que gera questionamentos e alimenta rumores sobre seu futuro. Apesar de alguns elogios pontuais à sua qualidade técnica, o meia-atacante não conseguiu se firmar na Premier League, uma das ligas mais competitivas do planeta. Essa combinação de pouco espaço e grande potencial desperta o interesse imediato de clubes que buscam reforçar seus elencos com jogadores já testados no Brasil. É exatamente nesse contexto que a possibilidade de um retorno em 2026 começa a ganhar força e a movimentar os bastidores. Arias, aos 27 anos, vive uma encruzilhada na carreira. Continuar insistindo em conquistar espaço na Inglaterra ou avaliar seriamente a chance de voltar ao Brasil para retomar o protagonismo que teve em sua passagem pelo Fluminense. Essa dúvida se intensifica a cada rodada em que o colombiano não é utilizado, aumentando a especulação em torno de uma possível transferência. Fontes próximas garantem que o jogador mantém o foco na evolução individual, mas já não esconde a frustração por não ter a sequência desejada. Essa insatisfação, por sua vez, abre margem para negociações futuras, algo que chama a atenção de dois clubes brasileiros em especial. O interesse não é apenas de quem olha de longe, mas sim de quem já começa a se preparar para uma disputa de bastidores. De acordo com informações divulgadas pelo site Globo Esporte, Flamengo e Palmeiras monitoram de perto a situação do jogador. O clube carioca, rival histórico, já demonstrou publicamente que acompanha cada passo de Arias no Wolverhampton, acreditando que ele poderia se encaixar no esquema ofensivo de sua equipe. O Palmeiras, por outro lado, mantém sua postura estratégica, evitando movimentações precipitadas, mas não esconde a curiosidade em relação a um possível reforço de peso. Dentro da diretoria alviverde, a lembrança do desempenho brilhante do colombiano no Fluminense permanece viva, o que fortalece a ideia de um eventual investimento. Essa disputa, caso avance, promete acender os ânimos da torcida e gerar uma batalha intensa no mercado. É preciso lembrar que John Arias não é apenas um jogador comum, mas um atleta que conseguiu se consolidar como um dos grandes nomes do futebol brasileiro em sua passagem pelo Fluminense. Sua velocidade, habilidade no 1 contra 1 e visão de jogo o transformaram em peça-chave em títulos recentes conquistados pelo tricolor carioca. Foi nesse período que o colombiano se destacou a ponto de chamar a atenção de clubes europeus, culminando em sua transferência para a Inglaterra. Porém, o que parecia ser o início de uma ascensão meteórica acabou se transformando em uma fase complicada, com pouco espaço e oportunidades limitadas.
Esse contraste entre passado glorioso no Brasil e presente turbulento na Europa é exatamente o combustível que alimenta a expectativa de um retorno. No Palmeiras, a ideia de reforçar o elenco com um jogador desse calibre não é apenas uma questão de desejo, mas também de estratégia. O clube, acostumado a disputar títulos em todas as competições, sabe que precisa se antecipar ao mercado e não pode perder oportunidades que surgem em momentos de fragilidade de atletas renomados. Arias, neste sentido, se encaixa perfeitamente em um perfil que poderia acrescentar muito em termos técnicos e táticos. Sua versatilidade para atuar tanto pelos lados quanto por dentro do campo o torna um nome ainda mais atraente. Além disso, a experiência já adquirida na Europa, mesmo que com poucas partidas, soma peso ao seu currículo e pode ser vista como um diferencial em competições de alto nível. Mas o Flamengo não ficará de braços cruzados diante dessa chance. A rivalidade entre cariocas e paulistas extrapola o gramado e chega também ao mercado da bola. O rubro-negro, sempre ativo e disposto a investir em nomes de impacto, observa de perto a situação do colombiano e estaria disposto a entrar com força total para garantir sua contratação. Isso cria um cenário de tensão, no qual o Palmeiras precisará medir bem seus movimentos para não perder espaço nessa disputa. Afinal, quando dois gigantes se enfrentam nos bastidores, o resultado raramente é previsível. A torcida, por sua vez, fica em polvorosa, imaginando como seria ver o atleta vestindo a camisa alviverde ou rubro-negra. Vale ressaltar que, além do interesse de clubes brasileiros, John Arias ainda permanece como nome forte na seleção colombiana. Mesmo sem tanto destaque na Premier League, ele segue sendo lembrado por sua qualidade técnica e capacidade de decisão. A expectativa é de que, caso mantenha a forma física e volte a ter sequência, ele possa integrar a equipe que disputará a Copa do Mundo de 2026. Esse detalhe é fundamental, pois mostra que o jogador ainda mantém prestígio em nível internacional. Para o Palmeiras, ter em seu elenco um atleta com chances reais de disputar uma Copa seria mais um trunfo não apenas esportivo, mas também de marketing. A marca do clube poderia ganhar ainda mais visibilidade no exterior. O cenário atual do Wolverhampton, no entanto, não parece colaborar muito com a retomada de Arias. Vitor Pereira tem optado por outras peças e prefere manter o colombiano em situações secundárias, seja entrando no fim das partidas ou até mesmo ficando no banco sem ser utilizado. Essa falta de sequência pesa na confiança do jogador e aumenta a pressão por mudanças. Em situações assim, o mercado brasileiro aparece como alternativa natural, principalmente por já ter sido palco de grandes momentos da carreira do atleta. É nesse ponto que Palmeiras e Flamengo enxergam uma oportunidade que não pode ser desperdiçada. A questão é: quem terá mais força e poder de convencimento para sair na frente? Os bastidores, como sempre, escondem movimentações discretas. Fontes ligadas ao Palmeiras garantem que há sim uma observação cuidadosa sobre o jogador, mas que ainda não há nada de concreto em termos de negociação. O clube sabe que o mercado internacional exige paciência e que dificilmente uma liberação acontecerá de imediato. Entretanto, a insatisfação do atleta e a falta de espaço podem acelerar processos que normalmente demorariam muito mais. O Flamengo, por outro lado, costuma agir com mais agressividade, testando os limites financeiros para garantir nomes de peso. Essa diferença de abordagem pode ser decisiva na hora de definir o destino do colombiano. Enquanto isso, a torcida palmeirense se divide entre a ansiedade e a cautela. Muitos lembram com entusiasmo das atuações de Arias no Brasil, projetando um encaixe perfeito no esquema de Abel Ferreira. Outros, mais desconfiados, temem que o jogador não consiga repetir o mesmo nível após a experiência frustrante na Europa. Esse debate, no entanto, só mostra como o nome do colombiano ainda mexe com os corações e mentes dos torcedores. O simples fato de estar sendo monitorado
já gera expectativas e alimenta discussões intensas nas redes sociais. O clima é de expectativa, e qualquer novidade sobre esse possível retorno tende a incendiar ainda mais os bastidores. É importante destacar que o Palmeiras não entra em disputas sem planejamento. O clube tem um histórico recente de negociações muito bem conduzidas, sempre priorizando a saúde financeira e a visão de longo prazo. Isso significa que, caso avance em uma eventual tentativa de contratar Arias, será dentro de uma estratégia sólida, pensando não apenas no impacto imediato, mas também no futuro do elenco. Essa postura contrasta com a de outros clubes, que muitas vezes se deixam levar pela emoção ou pela pressão da torcida. No Verdão, a palavra de ordem é equilíbrio, mas isso não significa que deixará de agir quando identificar uma real oportunidade de mercado. Dentro do elenco atual do Palmeiras, um jogador como Arias poderia ocupar diferentes funções, oferecendo novas possibilidades táticas a Abel Ferreira. Sua capacidade de flutuar entre as linhas e criar jogadas em velocidade o tornaria uma peça valiosa, principalmente em jogos que exigem dinamismo ofensivo. Além disso, sua experiência em competições sul-americanas e sua bagagem internacional acrescentariam peso em momentos decisivos. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe a sua opinião nos comentários. Você gostaria de ver John Arias vestindo a camisa do Palmeiras em 2026? Acredita que ele poderia retomar o protagonismo que teve no Brasil e se tornar um reforço decisivo? O debate está aberto, e a sua participação é fundamental para aumentar ainda mais essa expectativa. Não perca nenhum detalhe dessa possível novela, porque cada informação nova pode mudar completamente o rumo da história.